Olá, essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte, vocês já me conhecem, eu sou Delzi Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje nós temos muita honra de receber aqui nos nossos estúdios o doutor Luiz Fernando Valadão, que é advogado, procurador do município de Belo Horizonte, presidente da Associação dos Procuradores e um incansável defensor da classe, sempre aí comprometido, procurando compreender quais são os desafios e as perspectivas da advocacia em Minas e também participando, por óbvio, da discussão nacional sobre o exercício da advocacia. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Valadão. Eu que te agradeço pela oportunidade, Deus, você que é minha colega, que você também é advogada pública municipal e, portanto, conhecedora dos desafios e das perspectivas da advocacia. Mas sempre é bom a gente estar dialogando e conversando com pessoas que estão à frente, porque muitas vezes nós mergulhamos no nosso trabalho no dia a dia e parece que já está tudo certo, né? Valadão, vamos começar do começo aí. Você é de uma família de advogados? Você sabe que eu sou filho, pai e mãe, neto, sobrinho, primo, irmão de advogados. Então, na minha família, eu brinco que nós somos de uma nota só. Nós só sabemos falar de advocacia quando nós estamos, às vezes, num momento mais descontraído, numa festa, tomando uma cerveja. A gente brinca assim, data vênia, me passa a cerveja e tal. Então, realmente, eu nasci vendo meu pai. Meu pai é lá do sul de Minas, de Campanha. Ele é professor da Faculdade de Direito de Varginha, já lecionou em Pouso Alegre, já foi presidente da OAB de Campanha, minha terra. Mas eu nasci vendo meu pai fazendo júri. Isso numa época que o júri parava a cidade, normalmente cidade interior. Né? Então era sempre um evento, né, na cidade. O advogado criminalista cá entre nós, aliás, criminalista não, no interior, até hoje, todos são clínicos gerais. Aliás, diga-se de passagem, eu aqui na capital sou um clínico geral. Mas naquela época, com mais razão, os advogados eram. E eu me lembro que o júri era a maior vitrine para o advogado. Naquela época, a cidade parava para assistir um julgamento pelo tribunal do júri, em grande parte das vezes, para ver a performance dos advogados. E eu cresci nesse métier. Bons oradores, né? Exatamente. Eu via meu pai, olha que coisa bonita de assistir. Eu já vi meu pai fazendo júri com o meu avô, com o meu tio e com o meu irmão. Então, eu cresci nesse métier. Eu até tive uma tendência meio kamikaze de fazer engenharia. Eu saí de Campanha, fui estudar, preparar o segundo grau, fazer o segundo grau lá em Itajubá. Sim. Porque lá tem a EFEI, que é a engenharia. Falei, vou fazer engenharia, mas na última hora eu bandiei para o direito. Graças a Deus. Se eu fosse um engenheiro, eu seria extremamente deprimido, porque eu não suporto aquela coisa estática da engenharia. 2 mais 2 é igual a 4 o resto da vida. Ao passo que o direito, ele é muito estimulante exatamente pelo seu subjetivismo. Então, eu sou extremamente apaixonado, primeiro, pelos meus clientes. Aqueles que em mim confiaram, foram logo ao meu escritório. Nós temos mais de 70 mil inscrições ativas em Minas Gerais de advogados. Logo no meu, ele foi. Então, eu me sinto extremamente lisonjeado quando sou procurado por um cliente. Mas, além disso, eu acho extremamente gostoso eu contrariar uma tese. Esse subjetivismo é algo que eu não encontraria na engenharia. Por isso que eu brinco que eu seria um deprimido se agasalhasse a profissão de engenheiro. Certo. Luiz, eu fico assim, feliz de ver o entusiasmo com que você fala sobre advocacia, mas eu também, sendo advogada, quer dizer, nós atuamos no campo do direito público, mas às vezes no campo do direito privado, e é muito difícil a gente não envolver emocionalmente com aquele direito. Às vezes as decisões são tão... nós não conseguimos processar, aceitar essas decisões. Então eu acho que o advogado sofre muito, não? Com isso? Olha, Ou tem que aprender a não sofrer? Não tem como aprender. Eu nunca imagine, nunca nenhum juiz imagine que ao sentenciar, contrariamente aos interesses do meu constituinte, que ele vai encontrar da minha parte uma absoluta tranquilidade. Eu sempre vou ter uma posição parcimoniosa, equilibrada, porque eu acredito que seja essa a minha formação. Eu nunca vou sair agredindo verbalmente, ou seja, de que forma for, aquele que proferiu uma decisão contrária aos interesses do meu constituinte. Eu sempre vou saber respeitar. Aliás, eu prego um processo impessoal. Para mim, é sentença, eu não considero quem proferiu a sentença, eu nunca me refiro ao nome do juiz. O parecer do Ministério Público é do Ministério Público e não o promotor. Eu não identifico o colega adversário. Mas, verdade seja dita, em que pese essa
impessoalidade que eu tento me impor, na verdade, eu pessoalmente, e acredito que a grande massa dos advogados, nós todos somos apaixonados. Daí porque é muito difícil e nós não vamos aprender diferente disso, processar um resultado adverso. Às vezes, nós temos compreensão que, quem sabe, o nosso constituinte, seja a administração pública, na advocacia pública, seja aquele que nos procurou em nossos escritórios, poderia não estar com a melhor razão, mas na maioria das vezes é muito difícil assimilar um resultado adverso, até porque o nosso legislador quer que nós, advogados, sejamos inconformados. Vejam que esse inconformismo nosso, ele está dentro de um contexto do duplo grau de jurisdição. Sim. Graças a esse temperamento de nós, advogados, é que nós conseguimos ampliar o debate, potencializar a dialética e fazer com que, numa segunda instância, a decisão possa ser aperfeiçoada e, quem sabe, revista. Então, eu vejo com muita naturalidade esse perfil de todos nós advogados. É óbvio que isso não pode ser transformado num destempero, num desequilíbrio e num desrespeito. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi lá na campanha Minha Terra Natal, família forense. Eu respeito e convivo com os magistrados, com os promotores, com os serventuários e posso até levá-los para dentro da minha casa e ir à casa deles. Mas isso não me faz nem mais amigo ou mais inimigo deste ou daquele personagem. Aliás, mas é uma aprendizagem, né, Luiz? Eu acho que isso não é fácil porque somos humanos. Então, muitas vezes, o direito e a justiça, nem sempre eles são coincidentes, né? Luiz, vamos falar um pouco da APRON. Há quanto tempo você é procurador do município e como você tem trabalhado? Eu estou te chamando de você, até porque é um colega, eu tenho uma certa dificuldade de ficar chamando todo mundo de senhor. Também não suporto. Então, tá bom. A APRON é a Associação dos Procuradores e o papel do advogado, do procurador municipal. Veja, eu ingressei nos quadros da Advocacia Pública Municipal logo em seguida da minha formatura. Eu formei em 87, em janeiro de 88 eu fiz um concurso público muito disputado, de passagem, no município, na Procuradoria do Município. Sim. Ingressei em julho e desde então estou há mais de 20 e tantos anos na Procuradoria do Município. A APRON foi fundada há 15 anos, portanto, depois do meu ingresso. E o que acontece? Eu vejo que a advocacia pública, ela precisa ser aperfeiçoada no sentido de ficar bem claro, uma dúplice conotação ao redor da advocacia pública. A defesa dos interesses da administração pública, mas ao mesmo lado um policiamento do advogado público efetivo em razão de atos praticados pelo gestor público. Isto a população às vezes não percebe. Às vezes o cidadão recebe um mandado numa ação de execução fiscal e fica indignado com aquele advogado público. A doutora Delze, como é que ela me assina essa petição? Logo eu, me coloca como devedor. Mas ele se esquece que a doutora Delze é a mesma que dá um parecer, muitas vezes obstando o gestor, o prefeito ou o secretário, quanto à prática de algum ato ilegal. Um ato que amanhã poderia, inclusive, levá-lo a responder por uma ação de improbidade administrativa ou mesmo ação penal. Então, a APRON, ela tem tentado trabalhar este foco, essa dúplice função do advogado público. E nós não nos contentamos apenas com o dado corporativo. Aliás, a função corporativa da APRON é o carro-chefe. Nós só existimos para a defesa intransigente de nossas prerrogativas, em face do judiciário sobretudo, mas também em face das nossas reivindicações remuneratórias, condições de trabalho, etc. Essa é a nossa função primordial. Nós não somos festeiros, nós não somos do oba-oba, nós somos trabalhadores em prol das prerrogativas e das reivindicações do advogado público. Mas, além disso, nós temos trabalhado no sentido de dar essa valorização em face da sociedade, de uma forma geral, ao advogado público municipal. Por isso que a APRON tem investido muito, sobretudo na Escola Superior da APRON, que tem merecido a sua intensa participação. Nós fazemos eventos, cursos, seminários para trazer enriquecimento cultural para o advogado, para levar à APRON professores de renome e colocar em uma evidência honesta a Procuradoria, a APRON e os advogados públicos. Tudo isso, em última análise, reverterá para o dado corporativo, porque amanhã, ao nós fazermos as nossas reivindicações, nós vamos ter à frente, conduzindo, uma APRON notória e respeitada em razão de seus atos. E dando legitimidade, né? Eu acho que nós estamos num processo, já num estágio de caminhada democrática, que não é mais possível negociatas em gabinetes, né? Nós temos que mostrar serviço e ter legitimidade, né, Luiz? Eu acho que isso é que é mais importante. Luiz, me fala da sua trajetória aí como advogado público. Isso atrapalha a sua atuação como... Você acha que te restringe a atuação como na advocacia privada?
Não, eu adoro essa confusão, com perdão da expressão. Aliás, quando eu fiquei aqui em Belo Horizonte, eu já disse, sou natural de Campanha, no sul de Minas, eu tinha uma tendência naturalíssima de voltar para a minha cidade. Eu formei aqui na PUC, mas eu não tinha eira nem beira aqui na capital. E esse concurso que eu prestei no município foi o que me segurou. Então, a minha maior gratidão, profissionalmente falando, é a Procuradoria do município de Belo Horizonte, porque, em última análise, pelo menos, na pior das hipóteses, me segurou em Belo Horizonte. Mas a advocacia pública, ela se mescla, na minha história pessoal, com a advocacia privada, porque eu levo a experiência da advocacia privada, aquilo que eu chamo de advogado de trincheira, aquele que passa os dissabores na exercício da advocacia, que conhece as estratégias processuais da parte contrária. Eu levo essa experiência para a advocacia pública. Então, eu acho que essa linha de trabalho na advocacia privada, ela é muito positiva, e não só no meu caso, como de outros tantos colegas lá da Procuradoria do município, essa experiência privada, ela enriquece a advocacia pública. Eu vejo, se nós olharmos bem, a advocacia privada, ela é muito mais árdua, porque, queira ou não, e até com esse corpo, né, da APRON, nós acabamos tendo um staff, nós temos funcionários, é uma equipe que nos ampara. Sim. E muitas vezes o advogado privado. E aí, sobre isso que eu quero conversar, nós estamos quase chegando no final do primeiro bloco, mas eu gostaria que você falasse para nós, no segundo bloco, a situação dos advogados no interior, as dificuldades ainda, apesar hoje da internet, né, o acesso a dados que facilitou muito, mas as dificuldades, né, porque passam os advogados aí no interior. Então, hoje aqui no nosso programa, nós estamos conversando e aprendendo muito com o advogado, Dr. Luiz Fernando Valadão. O Valadão, além de advogado militante, é procurador do município também, né, que é advogado, mas na advocacia pública, e também com a produção literária na área jurídica. Sim. Você fala aí para nós rapidinho, nós ainda temos uns minutinhos no primeiro bloco, sobre essa produção literária. Eu tenho como característica minha a inquietude, então eu não dou conta de deixar o tempo passar. Nesse contexto, eu adoro escrever. E já há algum tempo eu escrevi uma primeira obra denominada Recurso Especial, tentando mostrar, normalmente aos advogados, os caminhos para a interposição de um bom recurso especial, sobretudo com ênfase aos técnicos e difíceis pressupostos de admissibilidade inerentes a esses recursos. Agora, dia 30 de agosto, eu vou lançar uma outra obra chamada Recursos em Processo Civil, onde eu já abranjo todas as outras modalidades recursais. E, além disso, nós lançamos recentemente duas obras conjuntas, uma denominada Divórcio, a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010, e outra Paternidade e Alimentos, pegando várias facetas desses dois temas. E aí foram duas obras espetaculares, porque elas sintetizam a participação exatamente da chamada família forense. E muito atuais, né? Que tanto a questão das dificuldades para subir um recurso para os tribunais superiores, como também a questão do direito de família, aí, modificado recentemente na Constituição. Exato. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo, nós terminamos o primeiro bloco do nosso programa, e não saia daí, que daqui a pouquinho nós temos mais informações, e com tanta clareza, né, que o Dr. Luiz Fernando Valadão explica para nós aí sobre a atuação hoje do advogado, tanto na área pública quanto privada. Nós voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, no qual nós recebemos aqui com muita honra e para render as nossas homenagens aqui ao brilhantismo do advogado, não só porque é meu colega, procurador do município,
mas um advogado efetivamente comprometido com a advocacia, no sentido mais estrito da palavra, né? Conforme a Constituição, aí, não apenas o papel da OAB na perspectiva política, até institucional, mas também no dia a dia do advogado. E é sobre isso, Dr. Luiz Fernando Valadão, gostaria que você dissesse para nós, você tem viajado muito pelo interior de Minas Gerais. Temos. Odelzi, na verdade, já há um bom tempo eu venho circulando a Gerais. Estou sempre fazendo uma palestra aqui, uma conversa acolá, e em data relativamente recente, nós fizemos uma reunião cujo convite foi encabeçado por mim, por Aristóteles Ateniense e Marcos Afonso de Souza, 2 ex-presidentes da OAB. E o que nós fizemos? Nós criamos o chamado Movimento em Defesa da Advocacia Mineira. Sim. Foi uma forma de dar uma formalidade a essa movimentação minha. E o que nós estamos querendo? Pegar as informações dos advogados aos 4 cantos do Estado, no sentido de apurar o que está dificultando, não bastasse as nossas próprias percepções pessoais, mas pegar, de uma forma geral, o que está dificultando tanto na vida do advogado, o que ele acha, o que está pegando, o que está incomodando. Então, nós estamos intensamente rodando o Estado. Essa semana passada mesmo, eu rodei o Sudoeste todo, agora vou rodar o Norte, depois atravesso, vou para o Centro-Oeste, e essa tem sido a minha vida nos últimos tempos. E Minas é muito grande, né? Às vezes eu também vou lá no Jequitinhonha, né? E descendo de Almenara, por exemplo, até você viu, mas eu sei que você tem essa disposição importantíssima para os colegas nossos advogados aí no interior. Doutor Luiz Valadão, como que você vê, qual é o principal desafio na OAB? É essa perspectiva política de um órgão que tem até prerrogativas exclusivas dentro da Constituição ou é o dia a dia mesmo do advogado? A OAB tem dupla finalidade. Essa mais abrangente de proteger a sociedade, exigir a aplicação... É uma entidade política. É uma entidade política, literalmente. Sim. E tem a outra função, que é a defesa e a representação dos advogados. Eu, até porque tenho a boca torta nesse particular, eu adoro essa segunda alternativa. Sim. Eu acho imprescindível que a primeira funcione efetivamente e até, de certa forma, vem funcionando. Mas a grande falha da OAB está nesta função maior, que é a representatividade dos advogados. Eu, pessoalmente, vejo com muito desalento o que vem acontecendo, tanto na questão de representatividade, quanto mesmo de transparência nas gestões da OAB. Veja, a questão da transparência, aliás, passa por um espírito democrático também ausente. Vamos pegar um exemplo de âmbito nacional. Nós, advogados, hoje carregamos o piano sozinho em relação a recesso forense, a descanso. Houve uma emenda constitucional, a emenda da reforma do judiciário, ela hipocritamente impôs o fim das férias forenses, só que manteve as férias individuais de 60 dias aos magistrados e promotores de justiça. Eu não entro na justiça ou não desses 60 dias. O que eu quero questionar é como que a própria OAB exige a alta aplicação dessa norma, quando isto era discutido, em desfavor do próprio advogado. Porque hoje o advogado não tem mais férias, nem janeiro, nem julho, os prazos processuais não se suspendem pelo evento de janeiro, de evento de julho, e de forma que o advogado trabalha 365 dias por ano, por culpa da OAB. Veja um outro exemplo já no âmbito local. Não, e outro aspecto que eu acho também, é questionável, é o fato de o processo ter que ser adiado, às vezes, porque, por exemplo, em segunda instância, quando um dos desembargadores está de férias e o processo tem que ser adiado. Acaba postergando também decisões. Essa lembrança sua é perfeita, porque pode parecer o que eu estou dizendo aqui, algo de olhar só para o seu próprio umbigo, só preocupado com o advogado, mas não. O cidadão foi prejudicado. Por quê? Sim. Lá no interior, vamos à primeira instância, lá no norte de Minas, o juiz numa comarca qualquer lá está de férias. Aí o substituto não despacha qualquer processo, embora devesse. Mas mesmo assim o substituto está lá no norte de Minas, numa cidade, numa comarca, a 300, 400 quilômetros de distância. Aí o advogado vai lá despachar com esse juiz substituto. Quem sabe consegue obter dele o despacho. Ele manda vista ao Ministério Público. Só que o Ministério Público naquela comarca, o promotor, também está de férias. Aí ele tem que atravessar mais 400, 500 quilômetros para pegar uma manifestação do promotor, depois voltar para que o juiz decida. Tudo isso porque, com o fim das férias forenses e a manutenção dos 60 dias das férias dos juízes e dos promotores, esses 60 dias são espalhados pelo ano. Então há um embaraço à prestação jurisdicional.
Na segunda instância, você bem lembrou, você não consegue manter uma Câmara completa. Sempre tem um desembargador de férias e os julgamentos são adiados ininterruptamente. Às vezes um julgamento demora meses para ser concluído. E o cliente nos cobra, né, o tempo inteiro. Por 2 vezes o advogado, com perdão da expressão, levou na cabeça. Porque ele não descansa, porque toda a culpa da demora do processo não cai sobre o juiz, cai em seus ombros, advogado. Porque é ele que tem o contato com o cidadão. É ele que é o intermediário entre o cidadão e o Poder Judiciário. Nunca você vai ver um cliente seu chegar lá no fórum e bater no gabinete de juiz e falar poucas e boas para ele. Mas o advogado, o sim. O advogado nós temos que ouvir. E às vezes também encarece muito os custas no processo, não as custas como um tributo, mas as despesas com deslocamento, etc. Com certeza. Doutor Luiz, vamos falar agora um pouco sobre as perspectivas da advocacia e também desse seu papel ainda como diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Pois é, o Instituto dos Advogados ele tem uma conotação mais científica e a gente tem trabalhado muito na divulgação através de eventos jurídicos, palestras. É uma das entidades mais respeitadas que eu conheço. O Instituto dos Advogados ele é quase secular, ele tem uma representatividade indiscutível, grandes nomes já passaram pela sua presidência e cargos de diretoria. Hoje o Dr. Luiz Ricardo Gomes Aranha o preside aqui em Minas Gerais, um excelente tributarista, um advogado muito respeitado. Agora, o que a gente tem percebido com relação à advocacia é uma certa fragilidade do advogado, em que pese a OAB ser até respeitada, exatamente por aquela sua outra função de trabalhar no âmbito social, no âmbito maior. Sim. E isso o que acontece? Fica um disparate. A OAB respeitada, recebida, mas o advogado desrespeitado. E literalmente não recebidos. Tantas e quantas vezes, e aí eu me incluo, nós não somos recebidos sequer por um juiz de direito, embora a Lei 8.906 lhe imponha essa obrigação. Eu falei de falta de sintonia entre a OAB e a própria advocacia, e cito um exemplo aqui em Minas Gerais. A própria OAB divulgou e trabalhou pelo fim do protocolo integrado aqui na Justiça Estadual. Eu não estou questionando no que motivou isso, eu estou simplesmente perplexo, porque o que aconteceu? Hoje, se você quer fazer uma petição daqui para Montes Claros, você não tem mais aquilo que é até atrasado, que é o protocolo integrado. Atrasado porque nós já estamos em tempos de processo virtual. Eliminou-se o protocolo integrado e se substituiu esse dispositivo pelo protocolo postal. Todavia, o que diz a resolução do tribunal? O carimbo do correio e nada é a mesma coisa. Nossa. Se você tiver um carimbo do correio no envelope, mas a sua petição não chegar ao destino, aquele carimbo, diz a resolução, não lhe garante que o prazo foi obedecido. E o mais grave aí para o cidadão. A justiça gratuita, e ela é uma benesse indiscutível a toda a cidadania, ela pode ser concedida pelo juiz, mas na hora de peticionar pelo protocolo postal, tem que ser pago o valor da postagem. E, em última análise, acaba sobrando para o advogado, que vai acabar pagando para o seu cliente. Então, é uma demonstração, só para exemplificar, e sem nenhum ar crítico, apenas para ilustrar o debate, é só uma demonstração de que, por falta de democracia, a OAB está cada vez mais distante daquilo que motivou a sua criação, que é o advogado. Nós não temos na OAB eleições diretas. Para o presidente do Conselho Federal da OAB, não é escolhido nem por mim nem por você, eleição indireta. Logo a OAB, uma dedo duro danada que vive criticando o administrador dessa ou daquela entidade, ela não tem eleição direta na sua casa. No âmbito estadual, não existe oposição no OAB, a eleição é feita através de chapa fechada, a diretoria pode gerir e não vai ter uma voz contra ela no conselho, porque o conselho é eleito conjuntamente com a diretoria. Então nós não vivemos um sistema democrático na OAB, aquela mesma OAB que já promoveu um impeachment de um presidente da República. E isso é inaceitável. Realmente são pontos que nós temos que refletir mesmo. E perspectivas, quer dizer, diante desse quadro, e os advogados com dificuldades, algumas leis que são modificadas, mas acabam trazendo mais ônus para o advogado que facilitando, mas deve ter alguma perspectiva boa aí. Olha, Delzi, esse movimento que nós criamos, sim, ele vem realmente tentar trazer um trabalho para resgatar algumas benesses e prerrogativas para o advogado, sob a ótica corporativa mesmo. E outra forma também para beneficiar o próprio cidadão. Vou te dar um exemplo. Em vários estados a justiça estadual funciona de manhã. Você vai no fórum de manhã, você vai ser recebido por um serventuário. Aqui em Minas Gerais, só na parte da tarde. Você vai na vara de sucessões aqui na capital, é uma fila interminável a qual se sujeitam os advogados. Então nós estamos vendo com muito desalento. No plano legislativo,
Você falou de leis, e é verdade, nós temos a lei do juizado público que dispensa a presença do advogado, mas quando chega numa audiência, a empresa vai com uma banca renomada de advogados e o pobre coitado do autor vai sozinho e evidentemente vai levar um baile lá na audiência. Você vê a lei do estágio, ela a propósito, com pretensão de proteger o estagiário, acabou afastando o estagiário dos escritórios de advocacia e punindo os escritórios de advocacia. Tudo isso porque não há debate. Nós não assistimos mormente na OAB uma permanente discussão, um permanente debate. Isso significa ausência de democracia. Então, eu acredito que nós podemos movimentar. Esse movimento em defesa da advocacia mineira mesmo está assumindo um ônus que, a rigor, cá entre nós, deveria ser da OAB. Nós estamos lutando pelo retorno do protocolo integrado. Só para te dar um exemplo, nós estamos trabalhando com os congressistas pelo retorno das férias forenses. Porque nós que vivemos a advocacia, pagamos as nossas contas com a advocacia, nós podemos dar aula, lecionamos, nós podemos ser advogados públicos, somos, nós podemos escrever, escrevemos, mas nós vivemos a advocacia. A minha paixão é a advocacia. Não dá para trabalhar nesse caos que nós estamos a vivenciar. Digo isso até de uma forma muito assim, tranquila, porque eu, pessoalmente, até tenho colegas no meu escritório que me ajudam, mas eu fico vendo aquele advogado que está começando, aquele advogado que hipocritamente não pode fazer propaganda do seu escritório, porque o Código de Ética veda, ao passo que um advogado renomado que tenha cargo no OAB, por exemplo, ele vai desfilar em revistas 24 horas por dia, ou com perdão se exagerei, mas enfim, frequentemente vai estar frequentando, aí a redundância, né? Frequentando as revistas com seus retratos, com a divulgação de seu nome, e o advogado novo fica vedado de fazer qualquer promoção, e isso é algo que tem que ser trabalhado. Nós temos que investir no advogado jovem, em termos de relacionamento. Ele tem que ter alguém que possa ajudá-lo, trazendo-lhe conhecimento, um professor. Acho que a Escola Superior da OAB deveria ter um papel importante nesse setor. Mas, enfim, nós estamos aí lutando, trabalhando a partir desse movimento em defesa da advocacia mineira para uma melhora nas condições dos advogados. Sim. Luiz, nosso programa está chegando ao final, nós temos mais um minuto. Qual mensagem que você gostaria de deixar para os colegas advogados? Eu acho que é uma oportunidade de você falar para os colegas. Olha, eu gostaria que os colegas advogados se engajassem no movimento em defesa da advocacia mineira. Esse movimento tenta trazer aquele espírito apaixonado do advogado que não se glorifica, que não se sente lisonjeado por ser amigo de fulano de ciclano, mas sim daquele advogado que gosta de ver a sua peça bem trabalhada, daquele advogado que vai ao fórum e enfrenta, às vezes, um serventuário mal criado, daquele advogado que tem orgulho daquilo que ele diz numa sala de audiências, daquilo que ele sustenta numa sustentação oral, daquele advogado que é cúmplice, observados os limites éticos, evidentemente, do seu cliente, aquele que confiou em si, daquele advogado que traz paz social, que concilia, que resolve questões conflitantes dentro do seu escritório. O meu convite é esse, para que esses advogados participem desse movimento em defesa da advocacia mineira, que o nosso propósito é revolucionar, me permita a ousadia, os critérios que têm sido aplicados ao redor da advocacia e, por que não dizer, da própria OAB. Bem, essa é a nossa palavra ética de hoje, nosso programa é Palavra Ética, e nós agradecemos imensamente ao Dr. Luiz Fernando Valadão, que trouxe hoje tanta informação importante para nós sobre a atuação de advogados, e a advocacia é constitucionalmente importante, imprescindível para a política de justiça no nosso país. Muito obrigado, Luiz Fernando. Volte sempre que puder para nos trazer essas informações e que todos os cidadãos valorizem aí os advogados que acreditam ainda que direito tem que ser trabalhado com a finalidade da justiça. Né? É isso aí, Deus. Eu que te agradeço pela oportunidade, você que é uma excelente jurista e advogada e, além de tudo, uma grande comunicadora. Isso aí já é rasgação de símbolos. Então, nós agradecemos também aos nossos telespectadores, à equipe aqui da TV Comunitária, e até a semana que vem com outro programa, outros convidados que nos ajudarão a compreender e a educar para os direitos humanos. Muito obrigada.